Olá, Pai do Senhor Jesus, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu ministério. Meu nome é Vanessa França, sou pastora, sou terapeuta emocional, trabalho na área de libertação e cura interior. Faço um trabalho com mulheres, um trabalho de restauração feminina para alcançar a restituição familiar. Eu quero falar hoje de posicionamento. É algo que me perguntam muito. O que é posicionamento? Como se posicionar? Como saber que está posicionado? Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre como vencer. É um vídeo de um passo a passo de como você vai conseguir vencer uma batalha espiritual. Porque independente da restauração, que esteja se desenvolvendo na sua vida, há um processo a ser percorrido. E dentro desse processo, o posicionamento vai mudando. O que nós temos que fazer vai alterando. Então tem esse passo a passo de como vencer, de como estar posicionado. Mas hoje eu quero falar de posicionamento de uma forma diferente. Primeiro, eu quero falar que a murmuração, ela retarda muito o processo. Nós vamos ver que lá no livro de Êxodo se fala muito da murmuração do povo, e isso retardou o processo, Os israelitas, eles passariam 40 dias no deserto até alcançar a terra prometida, e 40 dias se tornaram em 40 anos, por conta da murmuração, da reclamação, da insatisfação do povo. Então, a murmuração é a primeira coisa que você tem que tirar da sua boca, tirar dos seus lábios, porque você tem um Deus que cuida de você nos mínimos detalhes. E deixa eu te contar uma coisa, se você ainda não sabe, foi o Espírito de Deus que te levou até o deserto, foi o Espírito de Deus que te atraiu para o deserto. Nós vamos ver que depois de Jesus ser batizado, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que leva ele para o deserto para ser provado. Então, se nós vamos para o deserto, é para sermos provados, mas o intuito de Deus é que nós sejamos aprovadas. Então, saia aprovada desse deserto, ou então viva um deserto contínuo, porque é impossível viver bem, usufruir, cumprir o propósito do Senhor nas nossas vidas se nós não formos pessoas saradas, curadas, tratadas, restauradas. E em Salmos 51, 17 diz assim: os sacrifícios para Deus é um espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Então, o nosso quebrantamento, um coração contrito, um coração maleável, um coração que se sujeita à vontade de Deus, um coração que é moldável, um coração que que está disposto a receber correção e fazer o possível para cumprir aquilo que Deus está ordenando e como Deus está ordenando. É o esforço que nós fazemos para cumprir. Não é fácil ser moldado por Deus. Não é fácil, mas é necessário esse molde. Esse molde que acontece durante o tempo do processo é que vai nos deixar preparadas para cumprir o propósito de Deus, vai nos dar resistência. Estrutura. Não se constrói uma grande obra, um grande edifício numa estrutura fraca, numa estrutura pequena. É necessário alicerces bem firmados, e o nosso alicerce tem que estar firmado na rocha inabalável, que é Cristo Jesus, que é o nosso Deus. Então, um coração contrito, como Deus vai desprezar? Por que nós vemos que Davi pecou, Davi errou, mas o próprio Deus vai falar que ele era segundo o seu coração, porque Davi, ele tinha um coração quebrantado, ele tinha um coração contrito. Quando ele se arrependia de maneira genuína. Ele chegou a dizer: olha, Senhor, conjecturando, Senhor, tira de mim o que o Senhor quiser, mas o teu espírito não. Você já chegou nesse nível de falar: Senhor, tira o que o Senhor quiser, mas eu não consigo sobreviver sem o teu espírito. Eu não consigo sobreviver sem os seus direcionamentos.
esse quebrantamento de coração, e quando alguém te fere, quando alguém te magoa, quando alguém te machuca, quando alguém te trai, você tem um coração leve para perdoar, compreendendo que você também erra, que você também peca. Né? Não é vivendo uma farce, nem usando as suas dores para manipular e camuflar os seus erros, os seus pecados. Há mulheres que chegam até mim reclamando, né, se queixando da destruição familiar, mas sem querer enxergar que houve parcela de culpa delas também. Que houve parcela de culpa quando elas não entenderam que o cabeça era o homem, quando elas não cumpriram o papel de ser a coluna, de ser o sustento em oração, em intercessão, em busca, quando elas não compreenderam que a mulher é a coroa do homem. Então, se o homem não for coroado, se o homem não for, se ele não estiver no lugar de autoridade, né, se ele não for coroado, se sentir o rei da casa, aquele que está em primeiro lugar dentro do lar, né? Deus está no centro, mas dentro do nosso lar há um cabeça e nós somos a coluna. Nós damos sustento para a cabeça, mas nós temos que fazer com que o homem entenda que ele é o cabeça. Nós precisamos coroá-lo como? Com respeito, com humildade, com gentileza, né? Com sabedoria, com pacificação, com tranquilidade. Então, o processo é para quê? Para nos moldar. Para nos moldar. Há pessoas que são mais moldáveis, outras não. Depende também do temperamento. Então, é necessário todo esse processo. E você precisa estar bem posicionado, entendendo que a sua luta não é contra carne nem sangue. Então, todas as vezes que você fala, o meu marido fez isso, o meu marido fez aquilo, o meu marido tá assim, o meu marido... Você está acusando a você mesmo, porque vocês formaram uma só carne. Dois se transformaram em um. Dois se transformaram em um. E ninguém nunca vai mudar isso. Ninguém nunca vai mudar. A partir do momento que é uma aliança. Se você não casou com ninguém, o que é casamento em Deus? É cumprir os princípios bíblicos, é deixar pai e mãe, é unir a outra pessoa, coabitar através do ato sexual, né? É você admitir isso diante de uma sociedade. Olha, hoje eu tenho um compromisso com a pessoa, né? E ter uma relação sexual e se transformar em uma só carne. Isso é uma aliança. E a Bíblia deixa claro que a aliança só se quebra com a morte. A mulher está ligada à esposa até a morte. Isso que diz a palavra do Senhor, independente do que hoje em dia estão falando por aí para não perder membros de igreja. Estão falando por aí para massagear ego. Quantas pessoas traíram, né, os seus cônjuges? E ficou lá a pessoa traída lá atrás. E ele prosseguiu. Hoje tem um novo casamento. E aí? Para um assassino, tem que confessar e tem que abandonar. Certo? Um pedófilo tem que confessar, tem que abandonar. Por que um adúltero não tem que confessar e abandonar o adultério? Então, aliança é aliança. E Deus garante a restauração de uma aliança quando ao menos um dos dois estão posicionados em Deus como Deus quer. E o maior posicionamento é um coração contrito. Então, para de ser boca de Satanás, julgando, acusando, e seja boca de Deus, profetizando aquilo que já está descrito na palavra do Senhor, que são promessas do Senhor para sua casa, para sua família, tá bem? Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link do nosso grupo no WhatsApp. É um grupo de cuidado, de apoio emocional e espiritual para mulheres. É um grupo assim abençoado, muito bem organizado, onde nós temos a equipe de intercessão, nós temos a equipe das administradoras. É um grupo regado de muita oração, de muito cuidado, muito zelo pelas almas. Então faça parte. Nós temos sempre propósitos de oração ativo. Nós temos o grupo de intercessão que intercede sempre na segunda, na quarta e na sexta, por vídeo chamada através do Google Meet. Então venha fazer parte desse grupo e floresça. Mesmo que você esteja no deserto, mesmo nos terrenos mais áridos, floresça, porque restauração, ela engloba todas as áreas da sua vida.
tá bem? Um beijinho grande, Deus muito abençoe.